Novamente e vamos dar início a este webinário promovido pelo projeto Biochus for All, no âmbito do PRR, da medida C12, Bioeconomia Sustentável. O projeto tem como objetivo promover, contribuir para a transição do nosso cluster do calçado para a bioeconomia e para a economia circular. E hoje temos o gosto de ter connosco a professora Manuela Pintado, especialista exatamente nestas áreas, é professora na Universidade Católica Portuguesa, tem trabalhado ao longo da sua vida académica e profissional, não é só uma académica, é também uma pessoa muito experimental e com um grande trabalho em contacto e em sinergia com as empresas, na área da economia circular, promovendo a valorização de resíduos e subprodutos agroalimentares. E é precisamente dessa temática que nos vai trazer hoje alguns dos estudos e práticas já concretas que está a realizar no projeto Biochus for All. Portanto, passava a palavra à professora Manuela Pintado com o tema Sinergias na cadeia de valor, couro, componentes e calçado. Muito obrigada, muito bem-vinda e bem-vindo a todos e vamos usufruir desta palestra, sem dúvida será interessante. Obrigada. Muito obrigada, Maria José. É um gosto estar aqui e, sobretudo, agradeço a todos num fim de tarde que sou sempre ocupados, certamente, mas, sobretudo, olho ali pela janela e vejo um dia de sol. Portanto, trocarem por um dia de sol que é tão ansiado, toda a gente tem ansiado nos últimos dias, tem sido um privilégio para mim poder-vos ter aqui. Portanto, muito obrigado por estar connosco hoje. E também perguntar como é que alguém que na área da biotecnologia e da área da agroalimentar fala com um grande desconhecimento ao vosso lado, porque conhecem muito mais de calçado que eu aqui hoje, mas sobretudo é partilhar as simbioses que de facto entre a ciência e as indústrias, mas sobretudo entre várias indústrias podem decorrer, e foi um dos objetivos que a Maria José nos lançou como desafio, é como é que vários subprodutos agroalimentares, como é que o agroalimentar e a sua cadeia podem de facto criar valor em conjunto com a indústria de calçado. É o que eu espero hoje aqui partilhar convosco, no sentido de todos, a partir de hoje, esperemos, e com este projeto passarmos a ser todos muito mais sustentáveis, tanto as empresas agroalimentares que vão contribuir diretamente para este projeto, como as empresas de calçado e outras empresas relacionadas na cadeia de valor que com estas soluções possam, e tenho a certeza que vão, ser mais sustentáveis no futuro. E, portanto, vou partilhar já a apresentação. Aqui só, eu vou passar porque entretanto isto já estava aqui num segundo slide, sobretudo o primeiro slide é um slide em que eu quero agradecer a todos os que comigo estão neste projeto e nesta apresentação. Eu apenas sou uma porta-voz do trabalho que vários investigadores, nomeadamente a Sara, a Isa e a Tânia, têm desenvolvido neste trabalho, juntamente com uma equipa excelente do lado do Centro Tecnológico Calçado, a Vera, a Maria José e outras colegas, a Patrícia também, mas também envolver aqui a SONAI, que tem dado um contributo muito importante, sobretudo na componente de desenvolvimento do couro, e também o António Vasconcelos, que connosco, católica, se integra no nosso programa Enxua. E, portanto, isto dizer que o trabalho é um trabalho de equipa, que eu agradeço aqui também presencialmente, aqui neste evento, por todo o esforço que têm contribuído para o sucesso dos avanços deste projeto. O primeiro ponto que eu gostava de falar era aquilo que talvez nos une aqui, que é esta transição que todos sofremos. Eu trabalho em economia circular, eu diria há 10 anos, porque é o nome que designamos há 10 anos, mas quando falamos nos desafios da sustentabilidade, vão muito atrás, e desde os anos 90 que trabalho com valorização de subprodutos. Hoje em dia, esta necessidade de transição da economia linear para a economia circular, penso que é
uma necessidade de todos, não só de regulamentação, que nos obriga a cumprir metas específicas, mas também pela responsabilidade de cada um de nós, como pessoa, mas também como empresa e como instituição, temos de ajudarmos o planeta a ser mais saudável no futuro, uma vez que atingimos limites que neste momento dificultam a perspectiva futura da população e da atividade económica, naturalmente. E, portanto, aquilo que nos traz hoje aqui é este modelo da transformação para a economia circular. Quando há pouco tempo a Smart Waste fazia uma apresentação numa das nossas pós-graduações e dizia Portugal, de facto, tem uma taxa de circularidade, penso que perto dos 2,8%, a média europeia está nos 11%, perguntamos nós onde, o que temos que fazer para podermos acelerar este ritmo. O ritmo, de facto, da transição para a circularidade é um ritmo ainda muito lento e que, obviamente, vai obrigar a juntar esforços e sinergias para o conseguirmos conquistar. E o que nós vemos aqui neste modelo circular é que, de facto, tudo aquilo que atualmente rejeitamos em várias indústrias, tudo aquilo que não valorizamos das nossas matérias-primas tem que ser realmente reutilizado e tem que se manter num ciclo, e isto acontece para todas as indústrias, tanto para o calçado como para qualquer indústria. E é aqui que se juntam as oportunidades. É a oportunidade de cruzar estes ciclos entre várias indústrias e criar mais valor para, tanto para as indústrias que o fornecem, valorizando as suas perdas, como também para aqueles que as transformam e as reaproveitam em criação. Não só porque permite aumentar o valor dos seus produtos, mas também expandir portfólio, criar inovação, conquistar mercados. E é aquilo que eu vejo como economia circular. Há um ponto muito importante que falamos e que eu diria que há uns anos atrás tentarmos trabalhar com as indústrias na sustentabilidade era, em alguns casos, ainda um mito. Cada vez mais a indústria interiorizou e percebeu a necessidade, e eu diria que daqui a 10 anos a sustentabilidade vai ser uma questão muito similar à que hoje em dia já é normal de uma segurança, por exemplo, na indústria. A sustentabilidade nos próximos anos vai ter que ser interiorizada por todas as empresas, por todos os processos, por todos os produtos, de maneira que daqui a 10 anos nenhum consumidor, digo eu, vá perguntar se aquele produto é sustentável. Eu penso que será quase um dado adquirido que acontece hoje, aquele produto é seguro, eu direi que daqui a alguns anos um produto de qualquer um vosso terá que ser assumido como sustentável para qualquer consumidor que o utilize. E é esse desafio que temos à frente, é rapidamente conseguirmos fazer isso. E, portanto, na indústria também do calçado, obviamente que vários esforços têm usado e temos claramente casos de sucesso. Vou ser injusta e provavelmente muitos nacionais que não estão aqui incluídos, e peço-vos desculpa por isso, mas sei de muitos também nacionais de sucesso. Mas o que acontece agora é que muitos dos casos que temos são exemplos, são de sucesso que não estão ainda multiplicados. E, portanto, esta circularidade consegue, ao longo do ciclo de produção, desde o ecodesign, desde a produção, valorização, reciclagem, etc., tem um conjunto de casos de sucesso muito interessantes. Mas a adesão a esses casos de sucesso, em quantidade por muitas empresas, é ainda pequeno. E é isso que falha na taxa de circularidade, é que os exemplos, os bons exemplos, ainda se multiplicam em pequena escala. E é alargamento dessa escala que temos exatamente que fazer. E, portanto, os exemplos que vão desde a recircular materiais e o calçado já começam a estar no mercado e, portanto, são exemplos que se podem adotar, mas obviamente como são ainda em muitos casos com dificuldades, porque não basta a vontade das empresas, é fundamental que todo o sistema na cadeia se transforme. E isso não é só feito por uma empresa, vai ser feito por um conjunto de stakeholders que o vai obrigar.
E, portanto, estes exemplos são interessantes muitas vezes como exemplos, mas depois a sua implementação em escala e em cadeia é complexa, porque ainda não temos todo o alinhamento de todos os stakeholders, nem de todo o sistema, inclusive regulatório, que permita fazer a sua implementação. Portanto, vamos absorvê-los como bons exemplos e vamos cada vez mais tentar criar estas sinergias que nos permitam essa implementação. E, portanto, aqui temos exemplos desde a situação da questão do carbono e da neutralidade, que é um problema enorme e que cada vez mais as empresas estão com restrições que as obrigam a reduzir essas emissões e, portanto, para 2030, com soluções, sobretudo na área de embalagem, na área da energia. Estamos também na parte do que se chama toda a parte da logística e de transporte também, com exemplos, com parcerias entre vários stakeholders, ou mesmo na criação de calçado que tem materiais completamente recicláveis ou então materiais que incorporam matérias-primas naturais e com baixo impacto ambiental. E, portanto, é nesse sentido que também este projeto surgiu. Portanto, a questão de olharmos para o calçado e olharmos só para o lado negativo daquilo que tem sido criado é, na minha perspectiva, um mau problema, porque assume-se como um problema que eu continuo a insistir naquilo, quando falo de economia circular, que temos que olhar para estes problemas como oportunidades. E, portanto, quando olhamos e dizemos isto é um material que de facto vai demorar muito a degradar, olhamos para o outro lado, quantas vezes eu posso reutilizar este material? Ou mesmo quando olhamos para toda a componente do couro, que é dado ainda hoje, infelizmente, como uma conotação negativa, vamos olhar para o lado positivo de como podemos ter um material natural que é visto como sustentável e pode ser vendido como um produto de alta qualidade e de longa duração. Eu acho que está na hora de olharmos para estes problemas e aproveitando a oportunidade da circularidade como uma oportunidade para cada indústria se repensar e, sobretudo, analisar o seu processo, analisar os seus produtos, analisar os seus sistemas e, portanto, repensar tudo o que sobra, repensar tudo o que pode ser feito a partir daquilo que sobra. É importante também pensar que muitas vezes temos um sistema implementado que engloba componentes que vêm de várias partes do mundo, repensar o sistema e pensá-lo em oportunidades que as empresas próximas de nós nos podem trazer, reduzindo a dependência do exterior e das longas distâncias que implicam naturalmente uma menor, um maior impacto, neste caso, para o ambiente. Ou mesmo, naturalmente, apesar de muitos materiais sintéticos, sabemos que trazem na sua essência uma maior duração, uma maior capacidade de ser reutilizados, mas temos que pensar que há uma normativa que, mesmo na COP28, nos orienta que a partir de 2030, obrigatoriamente, os materiais de origem fóssil têm que reduzir obrigatoriamente, porque muitos deles estão também em extinção, muitos deles trazem impactos muito negativos e, portanto, as orientações estão aí para ser seguidas e, portanto, apesar de muitas vezes os materiais que usamos sabermos que trazem características até mais vantajosas aos nossos produtos, temos que o repensar num formato que no futuro vão naturalmente implicar uma redução desses materiais sintéticos. E foi isso que, com grande qualidade, o Centro Tecnológico de Calçado, como coordenador, e todos os parceiros e empresas que se juntaram neste projeto, definiram estas oportunidades de repensar o sistema numa perspectiva de economia circular e também de pensar todo o sistema como oportunidades de novos biomateriais que podem entrar e criar também calçado cada vez mais ecológico e utilizar
utilizar tecnologias cada vez mais avançadas e limpas que possam, de facto, transformar o setor e que naturalmente terá que ser sempre suportado por uma preparação de toda a cadeia, de todos os profissionais e até do consumidor, para que possa aceitar toda esta transformação como uma vantagem, tanto económica como também ambiental, que é uma responsabilidade ética de todos. E, portanto, é nisso que estamos aqui neste projeto e que hoje iremos discutir ao longo desta apresentação. Portanto, neste caso em particular, aquilo que nós, Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica, se tem empenhado neste projeto, tem sido, sobretudo, ser um facilitador entre o que é o setor do calçado e o que é o setor alimentar. Da minha experiência e de muitos colegas no setor agroalimentar, em particular na área da sustentabilidade e na área da produção, conhecemos muitas indústrias que ao longo dos anos têm colaborado connosco e, portanto, entendendo todos também os problemas associados às perdas e criação de resíduos, mas também às necessidades crescentes do próprio setor, nomeadamente a procura, como acontece no setor de calçado, de mais sustentabilidade no setor, permitiu aqui encontrar dois pilares importantes onde temos trabalhado. Por um lado, apoiar e assegurar a possibilidade de identificarmos um piloto que se possa expandir para a demonstração de que o couro é um produto sustentável, apesar de, como iremos ver a seguir e todos conhecem, ter sido considerado, com base em métricas atuais, um produto não sustentável. E, portanto, trabalhando em conjunto entre o setor alimentar e o setor do calçado, podermos criar esta evidência que pode ser implementada mais e alargada mais tarde no setor a nível nacional e internacional, com a ajuda de outros parceiros, e, por outro lado, também aproveitar aqui as oportunidades que temos de subprodutos, mas sobretudo de resíduos agroalimentares, que não utilizados para benefício deste setor, possam ser incorporados no setor do calçado como uma oportunidade de diferenciação do produto, mas sobretudo para reduzir a pegada do calçado atual e, sobretudo, criar materiais diferenciados e novos que possam também criar inovação em sustentabilidade e económica no setor. Assim, olhando um pouco para a situação do couro insustentável, dizemos insustentável porque acreditamos claramente que o couro é sustentável, e é sustentável porque é uma matéria-prima que é produzida há muitos anos, os primeiros homens vestiram-se com peles, protegeram-se com peles, e portanto a sustentabilidade deste material é de facto claramente demonstrado ao longo dos séculos como uma forma de circularidade na valorização da cadeia alimentar. Naturalmente, ao longo dos anos e o aumento inevitável de 14 vezes na nossa economia levou ao aumento de produção excessivo em alguns países e em algumas condições de carne, que tornou a produção de carne considerada como um impacto negativo a nível do que é o nosso ambiente, o que é o nosso planeta, sobretudo pelas emissões que a produção animal tem implicado a nível do balanço global do planeta. E por isso, ao mesmo tempo que isso acontece, quando fazemos um balanço global, ele tem sido considerado cerca de uma pegada de 0,7 vezes mais alta que o próprio material sintético. Naturalmente, quando falamos do que é o material sintético e a fonte de onde ele é produzida, claramente que o impacto do que é o pré-sintético provavelmente é mais baixo, mas numa cadeia de produção, numa cadeia de impacto, temos que ter em conta muitos outros fatores que atualmente o próprio sistema de medição do High Materials não tem considerado. E, portanto,
como sempre, todos os parâmetros considerados na classificação de materiais, na classificação de produtos, têm que ser evolutiva e, em muitos casos, na sua definição, são considerados pressupostos em alguns números que não têm a representatividade atual, que não incorporam todos os impactos que o próprio sistema acarreta nesse material e, portanto, temos que o repensar continuamente, sobretudo com o olhar do que implica hoje esta economia circular e com o que implica hoje a transformação dos vários setores. Ao mesmo tempo que o próprio setor calçado está a repensar o seu sistema de sustentabilidade, também o próprio sistema agroalimentar se está a repensar. E, portanto, quando olhamos, por exemplo, como um grande produtor, como uma Minerva, a nível do Brasil, talvez talvez o segundo ou terceiro maior produtor de carne, que alega que em 2027 vai ter neutralidade carbónica, ele vai repensar o seu sistema de produção animal e, portanto, vamos ter garantidamente uma nova visão sobre o que é a produção de uma pele desse animal. E, portanto, tal como acontece neste setor, todos os indicadores devem ser repensados continuamente até termos uma estabilidade no que é esta área da sustentabilidade no futuro. E, portanto, também aqui este repensar implica naturalmente que estes parâmetros que estão associados à definição destes LCAs têm que ser claramente repensados, mas o repensar implica repensar em toda a cadeia, por isso é que também aqui nos propomos, neste projeto, repensar também, juntamente com aqueles que melhor entendem, com aqueles que melhor compreendem a produção animal, que é, neste caso, o Clube de Produtores da SONAI, que ao longo dos anos tem tentado melhorar continuamente o impacto, da produção animal juntamente com os seus produtores, para poder dar ao consumidor final também um produto com baixa pegada. E, portanto, percebendo isto, será certamente o parceiro ideal para poder acompanhar e ajudar-nos a identificar um processo ou um piloto que permita demonstrar que ao produzirmos uma carne sustentável, podemos atingir no futuro um couro sustentável. E, portanto, aqui na SONAI MC, que nos tem colaborado e agradecendo desde já todo o compromisso, tem visto com os seus produtores, no Clube de Produtores, tem assegurado o seu compromisso com a produção animal sustentável. Portanto, eles têm identificado ao longo dos anos um conjunto de parâmetros e de requisitos nos seus produtores que tem ajudado a melhorar gradualmente e neste momento atingindo já um conjunto de produtores muito elevado que são auditados e classificados para vários parâmetros, nomeadamente as instalações, a rastreabilidade da origem do animal, o manejo, a alimentação, a reprodução, a saúde mental do animal e a saúde e o bem-estar animal, toda a parte de gestão de resíduos, qualidade e segurança e saúde do trabalhador e também o controle de pestes. Estes parâmetros todos são neste momento auditados, classificados e permitem ter também no produtor final um animal completamente rastreado, completamente classificado na sua sustentabilidade, que a própria SONAI pode garantir ao seu consumidor final. E, portanto, esta conformidade que tem vindo a crescer gradualmente pode ser, neste momento, controlada e, portanto, controlando o início da cadeia, podemos, no futuro, controlar também a pele que desse animal pode ser obtida. E, portanto, o que é que nós temos neste momento, acima de tudo, numa cadeia de produção da SONAI? Desculpem que eu vou tentar ver se consigo ter aqui um apontador para ser mais claro. Portanto, a SONAI compra os animais com maiores práticas de sustentabilidade, forma, prepara, ajuda os produtores a terem exatamente, a atingirem esses KPIs de sustentabilidade
e também controla os matadouros, onde também tem todas as práticas de sustentabilidade, mas, na verdade, as peles acabam por não ser rastreadas no sistema atual. E, portanto, atualmente os curtumes podem, de facto, comprar peles em diferentes partes do mundo e algumas vindas de Portugal, no seu sistema habitual, mas muitas vezes não temos, e a maior parte das vezes não temos esse sistema de rastreabilidade, e penso que já há alguns casos, exemplos positivos que se podem identificar, mas ainda são raros. Portanto, a possibilidade de termos a rastreabilidade destes curtumes por uma rastreabilidade desde o início da cadeia até ao final é aquilo que podemos ganhar e vir a evidenciar neste projeto. E, portanto, assim poderemos garantir no futuro que os matadouros poderiam, tendo toda a rastreabilidade prévia, separar e produzir peles e rastreá-las de acordo com práticas sustentáveis, que poderiam naturalmente vir a produzir, a fornecer no futuro também às empresas de curtume estas peles rastreadas, controladas como sustentabilidade, e o que esperamos neste piloto que estamos a fazer no projeto, com a SONAI, com o Centro Tecnológico do Calçado, com o Insure e com a Universidade Católica e com a SONAI, é de facto conseguirmos fazer esta evidência de que já existem neste momento informação, rastreabilidade suficiente para podermos criar um piloto que pode vir a ser expandido no futuro, assegurando assim a possibilidade de podermos ter um couro com uma evidência de pegada de baixo impacto e que tenha de facto uma marca de sustentabilidade face ao que alguns parâmetros atualmente ainda o identificam como insustentável. E, portanto, é isso que esperamos aqui também. Naturalmente, isto é acompanhado não com com o nosso trabalho diretamente, mas com outros colegas no projeto, em tentar melhorar o processo do curtimento e esse curtimento poder, de facto, também utilizar para condições de processamento que assegurem cada vez mais minimizar o impacto ambiental, desde a água e a utilização também de aditivos que possam ser cada vez mais naturais, de origem vegetal, e também a esse nível nós temos trabalhado no projeto para pensar como é que alguns dos resíduos agroalimentares podem, de facto, ter um conjunto, uma quantidade significativa de compostos fenólicos, que na verdade, da maior parte e do valor relevante, se traduzem sobretudo aqueles que têm mais taninos disponíveis para poder ser alternativas a outros produtos comerciais que já estão no mercado. Portanto, também nós assim olhamos para alguns dos subprodutos que algumas empresas têm colaborado connosco no setor agroalimentar, nomeadamente a Casa Alta, na área dos extratos de água-russas, ou seja, aquelas que saem após a extração do óleo de bagaço, tem uma quantidade significativa. Também o bagaço de tinto, de vinho tinto, por exemplo, também foi testado, ou mesmo a casca de bolota. E podemos ver aqui que, comparado, como podemos ver, com alguns produtos comerciais que temos neste momento, temos aqui oportunidades que podemos vir a explorar e que podem ficar disponíveis com uma sinergia agroindústria e calçado que possa, e aqui indústria sobretudo os curtumes, que possa alargar o portfólio de disponibilidade de produtos naturais para tornar este couro cada vez mais sustentável. E, portanto, podemos ver aqui, inclusive, que, nomeadamente, a casca de bolota, por exemplo, é de facto um produto que se evidencia como muito semelhante a outros comerciais que já estão no mercado. Claro que depois teremos que trabalhar muito a concentração e outras otimizações para conseguirmos ter produtos igualmente de alta eficiência para vos disponibilizar no mercado através de empresas que o possam fazer. Portanto, aqui são alguns exemplos também dos taninos e podemos ver que claramente, por exemplo, a casca de bolota
é superior a vários comerciais do ponto de vista de concentração de taninos. Ainda também no repensar da indústria do calçado, quisemos também, para além desta possibilidade importante do couro sustentável, também pensar em alternativas de valorização de subprodutos agroalimentares e, portanto, também nesta segunda parte irei falar um pouco de algumas oportunidades, em alguns casos sem muito detalhe, mas para vos ilustrar todo o potencial que pode existir, de trazer vários subprodutos agroalimentares para a indústria do calçado. E primeiro, acima de tudo, estes produtos ou estes biomateriais que foram propostos do ponto de vista de alternativas de resíduo agroalimentar e que possa vir a ser implementado por várias indústrias no seu produto final, pode trazer aqui várias alternativas, desde melhorar as propriedades dos materiais na absorção da água, resistência, elasticidade, entre outros, reduzir o uso de polímeros, sobretudo neste caso aqui pensado como oportunidade de trazer biocargas, alternativas sustentáveis circulares, nomeadamente corantes naturais ou minerais, e também alternativas de poliuretano. E aqui estamos a pensar, por exemplo, o que temos discutido hoje em dia, grande parte dos materiais lenhocelulósicos podem ser fontes de polióis que hoje em dia, apesar de serem produzidos em alguns casos já de fontes mais sustentáveis, ainda têm algumas lacunas de sustentabilidade ou muitas lacunas de sustentabilidade e que não pensemos que tenham que desaparecer, podemos pensar é que podemos criar processos cada vez mais sustentáveis, mas sobretudo matérias-primas mais sustentáveis para os produzir. Portanto, são aqui algumas oportunidades que se abrem aqui em conjunto com o setor agroalimentar. Quando criámos este projeto e uma discussão muito positiva que tivemos com o Centro Tecnológico Calçado, foi de facto olhar para o setor agroalimentar como uma oportunidade de resíduos, mas de forma ética e responsável. Percebemos que no mercado há extratos de maçã, existem extratos de frutas que estão a ser comercializados e que vêm diretamente de frutas. E de facto, quando pensamos em economia circular, em sustentabilidade, temos que o fazer de forma crítica e responsável, porque, na verdade, há uma cadeia que devemos respeitar. Se existem subprodutos ou mesmo produtos que podem ser reincorporados no setor agroalimentar e podem assegurar a sustentabilidade de novo alimento que pode e vai aumentar a capacidade de alimentar uma população crescente, não a devemos integrar diretamente num material que irá ou que terá naturalmente outras alternativas. E, portanto, essa será a primeira escolha. Sempre que temos uma primeira escolha no setor agroalimentar, então devemos reincorporá-lo. Claramente, muitas vezes acontece que um subproduto pode ser reintegrado na cadeia alimentar por uma questão de segurança, e quando estamos a falar de segurança para a cadeia alimentar, não acontece muitas vezes que seja um problema de segurança para uma cadeia de materiais. E, portanto, muitas vezes esses produtos que são criados problemas de segurança ao alimento, podemos reutilizá-los naturalmente na cadeia de materiais. Mesmo a segunda escolha, temos normalmente no setor agroalimentar, é encaminhar o subproduto para a alimentação animal. Muitas vezes essa alimentação animal tem igualmente as mesmas limitações, ou mesmo, em alguns casos, por uma questão de rastreabilidade, por uma questão de legislação, esses subprodutos são considerados resíduos porque não podem ser reintroduzidos e, portanto, podemos sim, nesse caso, encaminhá-los para outras aplicações. Neste caso, salientamos aqui, muitas vezes também, hoje em dia, ainda existe a circularidade no setor agroalimentar, que é reencaminhar muitos destes subprodutos para compostagem, e, portanto, essa compostagem ainda dá circularidade à cadeia, voltando ao solo para continuar a produzir de forma sustentável o alimento. O que acontece é que nem sempre as cadeias estão preparadas em quantidade
para poder absorver todos esses resíduos ou todos esses subprodutos e, portanto, temos algumas indústrias que mesmo valorizando para a área alimentar, para a área de alimentação animal, têm excedentes que se perdem e que muitas vezes têm que ser destruídos. Ou então temos a realidade de muitas empresas, por uma questão de regulamentação, não poderem utilizar e estão a destruir em aterro resíduos de ainda alto valor para a área de materiais, que é aquilo que estamos aqui a repensar. Portanto, aquilo que nós estamos a utilizar no projeto é repensar cada subproduto, saber se ele é um excedente ou se é verdadeiramente um resíduo, para que possamos, de forma ética, incorporá-lo no material e, a partir daí, estudamos as suas características. Há, no entanto, alguns materiais ou alguns componentes na área de resíduos agroalimentares que, mesmo não sendo diretamente um resíduo, podem, do ponto de vista económico, ganhar significativamente comparado com algumas aplicações, por exemplo, como compostagem. Estamos a falar aqui de podermos criar muito valor, por exemplo, na obtenção de corantes naturais, ou ter muito valor porque vamos conseguir ter conservantes naturais, mesmo para o setor da indústria do calçado. E, portanto, também temos aqui algumas oportunidades que normalmente implicam menor quantidade ou menor utilização desses resíduos, mas que podem trazer ao mercado uma diversificação e um aumento do valor da matéria-prima muito maior do que muitas vezes a utilização direta na alimentação animal ou na compostagem. Ainda aqui, o que nós então fomos fazendo foi identificar vários materiais vegetais, nomeadamente de frutas e vegetais que estão no mercado, e aí, sobretudo, temos estado a tentar caracterizar como algumas fontes interessantes de pigmentos e de potenciais polissacáridos que podem vir a ser utilizados como alternativas de colas ou outros aditivos relevantes no setor do calçado. Também aqui, a nível dos materiais vegetais, grande parte deles, sobretudo os que têm maior concentração de celulose e de lignina, podem ser uma alternativa de biocarga importante, substituindo outros polímeros que estão a ser atualmente utilizados no setor do calçado, e também lembrar-nos que, para além de o próprio setor utilizar já minerais na sua produção normal, podemos também utilizar alguns materiais, alguns minerais que vêm muitas vezes de cinzas do setor agroalimentar, como uma oportunidade também para substituir também algumas dos materiais que vêm de polímeros sintéticos. E, portanto, temos feito esta análise crítica, interatuamos com muitas empresas agroalimentares, trouxemos para o projeto muitos e vários tipos de cargas e de materiais lenhocelulósicos que estão, neste momento, em caracterização e também em aplicação por várias empresas para encontrarmos vias sustentáveis e vias de incorporá-los para obter um produto com igual performance e, sobretudo, para obter um produto também com viabilidade económica, porque ninguém quer ser sustentável sem ter também uma oportunidade ou continuar a ter a sua oportunidade económica no mercado. E, portanto, aqui alguns exemplos do que estamos a fazer, por exemplo, com resíduos que já não são utilizáveis na parte dos vegetais, e estamos aqui a falar, por exemplo, da cenoura, da rúcula, da espinafre, que muitas vezes, em algumas empresas, depois, sobretudo quarta gama, não são, inclusive, fáceis de incorporar na alimentação animal, e o que nós podemos ver aqui é que podemos ter vários tons e, obviamente, que todos estes produtos têm ou irão sofrer naturalmente impacto da temperatura e, portanto, é fundamental também, primeiro, conseguir produzi-los com granulometria diferente para perceber o seu comportamento, e porque grande parte dos processos no setor de calçado implicam granulometria baixa para que não possam ser destacados dentro do seu material.
E, portanto, também trabalhámos com várias granulometrias, fizemos impactos de várias temperaturas e depois também algumas empresas já testaram aqui a combinação destes materiais, destes corantes, diretamente em polímeros e percebemos, em alguns casos, as transformações de cor que vão gerando para podermos perceber a sua viabilidade maior ou menor ou, eventualmente, vir a funcionalizá-los por forma a conseguirmos manter a naturalidade e a viabilidade da aplicação no calçado. Uma das coisas que podemos ver aqui com alguma análise, não olhem porque são sistemas muito complicados, mas só para vos mostrar que quando pegamos no material já com o corante e utilizamos um método de FETIR, que é uma forma de controlar estruturalmente o produto, podemos ver aqui como forma estatística que, por exemplo, no caso da cenoura e da rúcula, eles estão muito próximos, portanto não notamos que haja uma evidência de modificação significativa no material, mas, por exemplo, já quando incorporamos o espinafre, começamos a ver aqui um afastamento e a ver que há de facto uma diferenciação clara entre o material e a incorporação. Portanto, há claramente aqui uma alteração durante o processamento e, portanto, naturalmente estamos a começar um processo de vários anos que se vão seguir e todo este processo é um processo de aprendizagem para que possamos cada vez mais padronizar e poder dar às indústrias oportunidades de ingredientes diferenciadores, mas que estão também padronizados ao nível de poderem ter um produto sustentável, mas com qualidade suficiente no seu produto. E, portanto, esta fase de exploração é sempre obrigatória porque não conhecemos este tipo de produtos e de interação. Outra parte importante também aqui foi alguns subprodutos que temos trabalhado, que trazemos das várias empresas agroalimentares, nomeadamente cereais, por exemplo, são produtos que têm a vantagem de já vir com baixo teor de água, porque a água de facto dificultará, pelo menos para a substituição como alternativa a polímeros ou poliuretanos, outros polímeros no calçado, a água de facto cria um problema reacional e, portanto, o cereal, a realidade dos subprodutos e resíduos de cereais são uma oportunidade porque já têm um teor muito baixo de água e, portanto, podem ser mais facilmente e com menor custo incorporado. Naturalmente, aqui podemos ver que trazemos produtos de vários setores, com várias granulometrias e temos que as padronizar, conhecê-las bem, entender que quantidades e granulometrias existem em cada um para que depois possamos padronizá-las e disponibilizá-las para as indústrias poderem testar nas suas diferentes granulometrias e perceber se alguma delas é viável na possibilidade da sua incorporação. Portanto, isso é o que temos feito com muitas das amostras e podemos ver que a granulometria permite, de facto, aqui estamos a ver um pó já com menos 50 micrómetros, muito homogéneo, que naturalmente vai viabilizar mais facilmente a sua incorporação. Isto depende sempre da aplicação que dermos, mas por isso também aqui a sinergia é perceber que indústrias precisam de pós mais finos ou que oportunidades é para algumas indústrias de palmilhas ou de outros componentes do calçado que possam precisar de granulometrias maiores e que depois, em conjunto, possam explorar no seu máximo a oportunidade desse ingrediente. Desculpa. Naturalmente que já alguns exemplos, sem aqui identificar que tipo de materiais e de que tipo de produtos, mas só para salientar que o mundo feliz, quando exploramos pela primeira vez uma área de investigação, demora a ser atingido. Porquê? Porque precisamos de conhecer, precisamos de testar muito, precisamos de padronizar muito. E, portanto, o que acontece, como qualquer resíduo, e sobretudo o agroalimentar, tem um problema de variabilidade. Um problema que nem todos os setores, se pensarmos, por exemplo, numa sêmia, que é uma casca de trigo, ela é extremamente homogénea e vem quase sempre com a mesma composição. Se pensarmos, por exemplo, num pó de silo, em que é recolhido, é uma recolha de cereal aleatória, dependendo dos silos que estão carregados, podemos ter uma grande variabilidade. E, portanto, também isso estamos todos a aprender em conjunto, até que ponto eu posso levar a variabilidade para poder
poder ter um produto padronizado. E, portanto, também aqui entender a tech extensão, podemos levar materiais com variabilidade para podermos atingir um produto ainda estável para comercializar no mercado de qualidade. E, portanto, é isso também que temos trabalhado em conjunto com as empresas. Só para vos mostrar, isto é uma composição de proteína, são composições e, sobretudo, obviamente, que estes materiais são muito ricos em hidratos de carbono, fibra. A fibra vocês conhecem bem, nomeadamente sempre carregada de celulose, hemicelulose e lignina. Estamos também a tentar caracterizar vários produtos para depois, no final do projeto, podermos tentar ter alguma relação destes materiais com a possibilidade de incorporação no calçado. Portanto, mas isto é para vos mostrar que esta variabilidade é naturalmente inevitável e que temos que perceber quais são os subprodutos e os resíduos mais estabilizados e em que aplicações, tendo maior ou menor variabilidade, os podemos vir a incorporar. Desculpem que isto agora encravou. Só para perceberem o que acontece no material vegetal, de planta, aqui temos as nossas células, temos aqui, como se virem aqui um pedaço de um caule, por exemplo, de videira, um engaço. Quando olhamos para a parede celular, ela é complexa, não é linear, e portanto o que nós temos lá sobretudo é muita celulose, que está aqui toda enrolada, ou aqui toda alinhada, perdão, amarela, e depois a hemicelulose que se vai encaixando lá no meio e uma cadeia de lignina que é muito protetora. A lignina é extremamente protetora, é aquilo que protege as plantas das condições adversas, das infecções, das mudanças de luz, de iluminação, das mudanças de água, e ela pode ter estes componentes de forma em concentrações diferentes, dependendo da planta e da resistência que ela tem que ter para manter a sua produção e o seu crescimento normal. E, portanto, é normal que na natureza a variabilidade exista, mas temos que naturalmente conseguir entender a tech extensão e temos que conseguir perceber como é que a podemos minimizar para podermos ter produtos padronizados. Aqui também para mostrar um pouco esta celulose e esta hemicelulose, portanto, a tal grande quantidade que temos, podemos ver neste caso em que é uma amostra já de pó de silo com maior variabilidade, podemos ter trigo, podemos ter milho, aquele dia podemos ter mais colza, e portanto isto também nos mostra que essa variabilidade de composição vai acontecendo e portanto temos que limitar e perceber onde podemos parar nessa variabilidade, mas até que extensão a temos para depois a podermos controlar melhor e gerir melhor na sua aplicação também. Aqui também não esquecer as possibilidades de minerais. Os minerais são, muitos deles vêm, como sabem também, mais estabilizados no seu teor de água. Um dos pontos importantes que cada vez mais muitas indústrias, para serem mais sustentáveis, têm a sua autogeração de energia e, portanto, usam muitos materiais lenhocelulósicos para gerar a sua energia, mas quando geram energia, geram cinzas e essas cinzas não acabaram o seu ciclo. Essas cinzas podem ser muitas vezes de alta qualidade, com quantidades significativas de materiais de componentes que podem de facto ser incorporados como cargas nos vossos componentes. E portanto também aqui podemos ter materiais de cascas de ovo, podemos ter cascas de mexilhão, como sabem, que são muitos deles, estes sobretudo compostos por carbonato de cálcio. Podemos ter outras fontes de cinza, por exemplo, vegetais da queima do bagaço, da azeitona, por exemplo, com qualidade muito interessante do ponto de vista de mineral, e é isso que estamos a fazer, é caracterizá-los, perceber até que granulometria podemos chegar para que já muitas empresas em testes possam dizer-nos as dificuldades, as oportunidades que estão a encontrar e as dificuldades, porque naturalmente iremos sempre encontrar dificuldades, mas o futuro vamos tentar mudar estes materiais, vamos funcionalizá-los, vamos perceber se podemos atingir no futuro oportunidades que diretamente na sua incorporação direta não estamos a conseguir. Portanto, é isso também que estamos a aprender no projeto. E, portanto, desculpem só para
É fundamental, claramente, este crescimento. O setor do calçado português, desde que eu me conheço, é um setor a nível internacional de elevado reconhecimento de qualidade e acredito que ele vai continuar a ser um setor de elevada qualidade, mas cada vez mais reconhecido pela sustentabilidade, que todos os atores da cadeia têm estado a tentar, de mãos dadas, fazer e, portanto, esperamos também, com esta investigação ainda muito disruptiva, poder também contribuir para o sucesso da implementação destas aplicações, de ampliar estas aplicações de subprodutos e resíduos agroalimentares no setor com vantagens sinérgicas entre as duas cadeias. Naturalmente, sabemos que cada vez mais temos que perceber muito bem os requisitos do produto no futuro para podermos, de facto, definir qual é a melhor carga, qual é o melhor material endocelulósico que se pode enquadrar neste tipo de aplicação e, naturalmente, assegurar que estas sinergias vão trazer um valor não só ao setor de calçado, mas a um setor que também tem desafios muito grandes, que é o setor agroalimentar e que, acima de tudo, possa ajudar a criar novas alternativas também de processamento, que teremos que certamente encontrar, porque ser circular não implica mantermos tudo da mesma forma, vai implicar em muitos casos mudarmos processamentos, mudarmos abordagens que já temos, mas acreditamos que todos em conjunto vamos ter um planeta melhor, com os sapatos, neste caso, e todo o calçado do setor e outras indústrias de componentes que a ele se juntam, sempre e cada vez mais sustentáveis. E obrigada a todos pelo tempo que vos roubei. Eu não sei se neste momento há espaço para perguntas, Maria José. Estão a ouvir? Eu penso que a doutora Maria José Ferreira saiu aqui da sessão, mas ela, entretanto, deve tentar entrar. Vamos aguardar um bocadinho. Se houver perguntas, ia-vos pedir que colocassem as perguntas. Ok, já entrou. Boa tarde. Claro que sim, temos tempo para as perguntas. Estou aqui com um problema técnico, peço desculpa. Eu também não consigo aqui, estou aqui com um problema de tirar a apresentação. Aqui qualquer coisa que... Mas pronto, muito obrigada, Manuela, foi excelente. Vamos aguardar uns minutinhos para ver se os colegas e os participantes colocam questões. Se for o caso, peço à Mariana para ir indicando quais são as questões que estão a aparecer, porque tive que ligar o telemóvel e torna-se difícil estar a visualizá-las. Entretanto, gostava muito também de agradecer a todos os copromotores do projeto e todos os seus colaboradores por todo o empenho que têm tido, que nos tem levado a bons resultados, e partilhar, enquanto aguardamos as questões, alguns desses resultados relacionados com a apresentação que a Manuela fez, nomeadamente na área do cortume. Temos produtos já, por exemplo, curtidos com extratos de pinheiro nacional, com muito bons resultados, valorizando esta casca do pinheiro. Outro resultado também muito interessante é a utilização dos próprios resíduos do couro para produzir novos couros, portanto, na fase de recortume, e o tingimento com ingredientes naturais. Temos já aqui algumas perguntas, Maria José. Então, a Maria Luísa pergunta qual é o caso de biorresíduo que lhe parece mais promissor pela aplicação e pela viabilidade?
O biorresíduo está... ok. Sim. Claro que quando olhamos para os diferentes componentes do calçado, poderemos priorizá-los de forma diferente. Ainda estamos a explorar muitas características, mas o que eu diria no futuro, aqueles que terão sempre maior facilidade de introdução, serão aqueles que têm, em primeiro lugar, menos água, não é? Porque nós no setor agroalimentar, muitos dos resíduos que temos, que geramos, vêm com uma carga de água muito elevada e, habitualmente, a secagem desses materiais, para depois poderem ser viáveis na sua incorporação, tem um custo elevado energético, que naturalmente vai reduzir a possibilidade da sua integração. É o primeiro ponto. Segundo ponto, aquilo que nós temos estado a observar é que alguns dos materiais lenhocelulósicos, e aqui estamos a falar de diversidade que vão desde cascas de amêndoa, cascas a parte toda de resíduos da vinha, resíduos de oliveira, etc. Esses provavelmente, se forem de facto secos, com as condições naturais em geral, e que já vêm com teor de água mais baixo, e em alguns casos parecem-me aqueles que são mais promissores. Primeiro porque não têm também uma reutilização, e na sua maioria o que hoje é feito com esses resíduos é praticamente a queima. E portanto, se nós conseguimos de facto reduzir ou trazer desses produtos materiais e conseguirmos ter processamentos mecânicos suficientemente ou economicamente viáveis, eu diria assim, que permitam reduzir o tamanho, eu diria que são esses talvez aqueles que trazem uma maior vantagem para a aplicação, porque têm uma carga de água, um teor de água baixo. Temos no mercado, e é isso que estamos a explorar para vários setores agroindustriais, temos vários tipos de materiais e, portanto, podemos ter composições diferentes de celulose, de lignina, e, portanto, podemos ter uma diversidade que pode também satisfazer, provavelmente, diferentes aplicações nos componentes do calçado. E, claramente, depois a seguir, é a questão das cinzas e dos minerais. As cinzas e os minerais, sobretudo porque há uma tendência crescente da cogeração e da utilização de materiais lenhocelulósicos na queima, eu vejo-os também como uma oportunidade muito grande para a sua incorporação, sobretudo quando vêm já com granulometrias pequenas, muitas cinzas conseguimos tê-las não homogéneas, mas já com granulometrias pequenas, e portanto eu diria que as cinzas são sem dúvida aqui também uma oportunidade. Estamos a testar também da indústria de papel e sobretudo as drags, também têm sido neste momento materiais com performance interessante do ponto de vista de granulometria, portanto tudo o que tenha que seja fácil de reduzir granulometria, tudo o que tenha pouca água, são para mim aqueles que vão ter mais viabilidade. Só para terminar, há aqui um ponto importante, é que também temos que gerir a quantidade, não é? Nós temos também um problema no setor agroalimentar, em que as indústrias muitas vezes estão dispersas. Temos também um problema que pequenas indústrias geram pequenas quantidades de resíduo e, portanto, o ponto de vista de viabilidade económica da sua recolha, secagem e padronização pode ser complexa. E, portanto, também aqui, tudo o que são resíduos que existem em grandes quantidades em fases sazonais, ou então que existam todo o ano de forma estável. Dou o exemplo, por exemplo, a drege, que é um dos resíduos lenhocelulósicos da produção de cerveja, é produzido todo o ano, ou mesmo dos cereais, também são produzidos, ou pelo menos são processados todo o ano, com picos diferenciados ao longo do ano. E, portanto, estes pontos são aqueles que nós estamos a considerar. Portanto, por um lado, as características que já falei, mas também temos que adicionar a cada um destes subprodutos a questão da sazonalidade,
da quantidade e da dispersão a nível nacional ou mesmo internacional do acesso a eles. E, portanto, são essas características que temos que equacionar para definir, depois dos resultados das várias empresas testarem, também quais são os produtos que podem ser mais rápido, ir rapidamente para o mercado. Mas estas serão características sempre que estarão em cima da mesa e que desde já da nossa experiência vimos que são aquelas que irão levar a produtos de maior sucesso. Obrigada, professora Manuela. Penso que foi uma resposta bastante esclarecedora. Temos aqui mais algumas perguntas. A Estela Ferreira diz que está a fazer uma dissertação em economia circular e pergunta se a professora pode referir a fonte de onde se retiram as taxas de circularidade na Europa. Sim, estão documentadas se procurar, mas o que eu lhe posso dar depois, se me quiser enviar um e-mail, eu tenho um e-mail aí, posso lhe dar o contacto da Smart Waste, que são quem habitualmente também, a nível do cluster de economia circular, tem normalmente todos esses valores atualizados e estão documentados. Portanto, se quiser depois ou entrar em contacto com eles, ou então envia-me um e-mail e eu posso lhe partilhar depois esses números ou pô-las em contacto com eles. Obrigada. Temos aqui outra pergunta da Atlanta, que é uma empresa de solas, em que a pergunta é o seguinte: gostaríamos de saber se a funcionalização de alguns pós de origem vegetal passíveis de serem usados como pigmentos em polímeros pode melhorar o seu comportamento a temperaturas mais elevadas, que origina diferenças de cor. Sim. Sim, é uma das reflexões que temos feito, não é? Portanto, o que nós percebemos como qualquer corante, portanto, um dos problemas, nós olhamos para o lado, quando olhamos para o lado positivo, quando temos, por exemplo, todos nós queremos comer frutos vermelhos, todos nós queremos comer frutos, a cenoura, por exemplo, muito rica em carotenoides, que dá o tom laranja, ou que queremos comer uma cereja, um mirtilo, porque nos dão muitos antioxidantes, é uma vantagem de facto muito grande do ponto de vista da saúde, mas estes compostos também são habitualmente os mais sensíveis e, portanto, mesmo no processamento alimentar, nós temos que criar aqui condições de processamento que permitam mantê-los para continuarem ativos e promoverem a saúde. Quando vamos para a área também aqui da aplicação no calçado, estes pigmentos que também dão o aspecto da saúde, mas que também são responsáveis pela cor, na sua maioria, são corantes que, de facto, com o aquecimento podem ser fragilizados e perdem alguns grupos cromóforos ou vão alterando. Portanto, nós poderemos, de facto, vir a repensar muitos destes corantes com uma funcionalização que estabilize os grupos cromóforos, mas também eu vejo aqui a possibilidade, que é talvez a via que tem sido utilizada mais pelo setor agroalimentar, que é a encapsulação e a proteção com moléculas que possam deixar os compostos cromóforos destas moléculas menos expostos à temperatura que os protejam. Portanto, eu vejo aqui duas vias possíveis que podemos trabalhar, focados naqueles corantes que são mais promissores e que podem trazer aqui uma vantagem de aproveitamento destes corantes naturais do setor agroalimentar. Obrigada. Temos aqui outra pergunta, novamente da Maria Luísa, que é o seguinte: há outros setores que estudam a utilização dos biorresíduos, por exemplo, os materiais de construção, poderiam vir a competir pelo resíduo? Sim. Neste momento eu diria que os setores agroalimentar é talvez um dos setores que está a ser mais procurado pela inovação, mas sobretudo pelo caráter de ligação fácil ao consumidor, né? Acho que nós aqui todos percebemos que o consumidor tem uma ligação muito forte ao seu alimento e o alimento é de facto algo muito fácil de traduzir para
para o benefício de um produto, porque o consumidor o percebe. E por isso, também aqui, do ponto de vista de várias indústrias, também tem acontecido isso. Tem acontecido com o têxtil, naturalmente, onde também o próprio PRR se tem envolvido várias aplicações com resíduos agroalimentares, com vantagens também significativas, e provavelmente não competirá muito, quando eu digo em quantidades, onde sim, de facto, a construção civil pode competir, mas também a construção civil tem limitações e tem oportunidades que têm que ser viabilizadas, e estamos a falar que, enquanto o setor do calçado provavelmente pode pagar mais por um subproduto, né? Pode pagar mais por um ingrediente, por um aditivo ou por uma matéria-prima, provavelmente a construção tem um valor acrescido menor na capacidade de pagar elevado valor para poder incorporá-lo. E, portanto, eu diria que, se compararmos, e o que vai acontecer no futuro, vai ser sempre, neste momento, a procura, por exemplo, para energia, para outros setores, vai haver uma competição grande nos próximos anos, e estará, eu direi que daqui a uns anos o setor está estabilizado pela cadeia de valor que podemos dar a cada um desses ingredientes, e que ganharão naturalmente aqueles que conseguirem tirar ou pagar mais pelo valor acrescido que lhes traz. E, portanto, é isso nesse setor que eu penso que estamos no momento mais da revolução de aplicações, mas acredito que aqueles setores que conseguirem valorizar mais esse seu produto é aqueles que vão naturalmente conseguir competir melhor na sua aplicação. E eu acho que, do ponto de vista de indústria, algumas áreas da construção civil que não conseguem naturalmente cobrir, provavelmente, margens que vocês podem cobrir aqui, e vejo isso como uma oportunidade na posicionamento, na utilização de subprodutos no mercado do calçado e têxtil versus, por exemplo, a indústria da energia ou a indústria da construção civil. Além disso, há produtos que vocês nunca poderão utilizar porque têm, de facto, granulometrias muito grandes, porque têm talvez taxas de contaminação altos, e provavelmente podem esses depois ser canalizados para a construção civil. Isto permite o quê? Cada vez mais, com este conhecimento, iremos selecionando melhores mercados para cada um dos resíduos, e poderemos inclusive trazer sinergias de que uns vão utilizar uma parte mais nobre e outra parte menos nobre pode ir para outros setores onde o valor acrescido, ou pelo menos o valor de mercado, é menor, como a construção civil ou como a energia. Portanto, esse é o espaço que temos nos próximos anos de nos posicionarmos, de nos compreendermos e de nos tornarmos sinérgicos no valor. Portanto, acredito que não vai faltar. Obrigada. Obrigada. Penso que não temos mais perguntas. Portanto, se surgir alguma outra questão que queiram colocar, por favor, façam-no no botão PIR, perguntas e respostas. E passo agora a palavra, talvez, à doutora Maria José. Só aqui mencionar que, no âmbito realmente do biofosforol, claro que estamos a desenvolver, como há pouco referimos, couros e materiais para solas, mas também materiais para gáspias e forros alternativos aos couros, nomeadamente incorporando, por exemplo, subprodutos de castanha portuguesa. São subprodutos que já não têm aplicação noutros tipos de alimentação, nem humana nem animal. Ou utilizar também, por exemplo, caroço de azeite e outros ingredientes, e temos materiais com mais de 70% de componente biológica desenvolvidos e muito interessantes para calçado. Deixava também aqui a possibilidade de nos sempre que desejarem, para vos colocar, por sua vez, em contato com os fornecedores destes materiais, alguns dos quais já estão no mercado e podem ser adaptados às vossas necessidades. Portanto, é um projeto de partilha, como estamos a ver, e também de receber os vossos contributos de necessidades para otimizar o que estamos a fazer. Portanto, estamos abertos a todos vós. Fiquei temporariamente sem bateria, vinha correr, já consegui. Não sei se entretanto há mais questões. Penso que não havia mais questões quando fiquei sem bateria. Não. Portanto,
É óbvio que queria só deixar aqui uma mensagem. Nós que trabalhamos na área da investigação, naturalmente que estamos sempre preparados para criar, para inovar, mas obviamente que isso só pode acontecer se tivermos de facto uma interação muito próxima com as empresas para percebermos de facto quais são os problemas que existem. Portanto, aqui também o diálogo é extremamente importante, o comprometimento da empresa na sua abertura à absorção desta inovação e à experimentação é importante e, portanto, também acredito e deixo essa mensagem que para podermos crescer mais nesta inovação, também este reforço de colaboração e de interação tem que ser cada vez mais próximo e agradeço a todas as empresas que têm estado no nosso grupo a trabalhar, têm sido incríveis e temos de facto conseguido ter uma interação muito próxima e esperamos que no futuro esses problemas que têm vindo a surgir e as oportunidades, uns solucionados e os outros implementados no final do projeto. Portanto, agradeço mesmo muito a todos porque têm sido incríveis e acredito que há um potencial muito grande para explorarmos no futuro. Muito obrigada. Não havendo mais questões, resta-nos agradecer muito a participação de todos. Muito obrigada, professora Manuela, a todos os participantes do projeto, a todos os seus colaboradores, como disse. Gostava mais uma vez de colocar Centec com as Calçadas à vossa disposição para estabelecer os contactos, para fazer as partilhas de informação que sejam possíveis e também finalizar referindo, como a professora Manuela referiu, que é importante a sustentabilidade e que é possível medir a sustentabilidade, medir a percentagem de componente biológica de uma forma clara e transparente, é possível ver qual é a pegada ambiental, a pegada ecológica, a pegada fóssil dos produtos, portanto contem connosco para tudo isso, estamos à vossa disposição, muito obrigada a todos e uma boa tarde e até à próxima semana. Obrigada.